Você já reajustou a sua tabela de preços? Tem trabalho, está trabalhando pra caramba e ainda assim está negativo no banco, não está vendo a cor do dinheiro, sentindo que trabalha demais e não vê resultado financeiro? Pode ser um problema de falta de gestão do seu fluxo de caixa. Roda a vinheta. Então vamos lá, gente. Imagine o seguinte cenário. Nós estamos aqui, eu estou gravando agora no mês de agosto, finalizando o último dia de agosto de 2023. Olha, coisa boa. Ontem foi meu aniversário. Manda um direct lá, parabéns atrasado também serve. Essa energia positiva, fortalecer a egrégora do bem aí com a K2Go. Então vamos lá, gente. Digamos que nós vamos fazer uma comparação aqui de 3 meses. Eu tenho aqui o mês de julho, tá? Que foi o mês passado de resultado. E agora estamos finalizando o mês de agosto e depois nós vamos entrar no mês de setembro. Então, julho é história, é passado. Então, eu já tenho essas informações. Eu já sei quanto que foi o meu faturamento. Lembrando que faturamento é medido pelos pedidos finalizados. Eu estou medindo a produção e não quanto que entrou no caixa de julho. O que entrou no caixa de julho é reflexo lá da produção de junho, de maio, depende da tua política de pagamento. Se você tem dúvida em relação a esse conceito de faturamento, volta lá no episódio 1 do Gestão Simplificada. Aliás, o ideal é que você maratone, que você faça uma trilha sobre todos, porque eles são progressivos e relevantes para o seu negócio. Mas voltando aqui para o nosso fluxo de caixa. Então nós produzimos no mês de julho 100. Pode ser 100 mil reais, pode ser 10 mil reais, só estou usando a base 100 aqui para ficar mais fácil aqui a apresentação. E no mês de agosto, ao que tudo indica, nós vamos fechar em 130 aqui de pedidos finalizados. Então vamos ver o que acontece. Nós sabemos que para produzir esse volume de julho, nós tivemos que usar custos variáveis, CV são custos variáveis, então FAT aqui é faturamento, CV é custo variável. Nós tivemos que usar custos fixos e faturamento menos custo variável menos custo fixo igual a lucro. E aqui embaixo esse percentual é a lucratividade, quanto que meu lucro representou desse faturamento. Dúvidas em relação a custo fixo e variável? Volta lá na aulinha de DRE. Custo fixo é aquele que não está diretamente linkado às variações de produção. Por exemplo, conta de aluguel, conta de condomínio, conta de cafezinho, de supermercado. Não é porque você faturou o dobro que você vai gastar o dobro de café ou vai pagar o dobro de aluguel. Já o custo variável, sim. Por quê? Porque é uma provisão para impostos, são as premiações barra comissões, é motoboy terceirizado, são os insumos de produção que você tem que aplicar na sua produção. Tudo isso a gente já falou aí em outros episódios. Então, o custo variável ele vai variar proporcionalmente ao nível de produção. E o custo fixo ele tende a se manter durante um determinado período enquanto você não aumenta a tua estrutura de produção. Então, por exemplo, se eu contratar mais um funcionário para o administrativo, é óbvio que vai aumentar o meu custo fixo. Então aqui nessa linha não fiz nenhum movimento desse no custo fixo, então ele se manteve. O custo variável, de acordo com a variação de produção, ele variou. Aqui no caso está dando 40%. 40% de 100 é 40, de 130 é 52 e 120 é 48. Fechado, gente? Então aqui, ó. Olha só, esse laboratório aparentemente está muito bem gerenciado. Por quê? Porque em julho nós tivemos aqui gerencialmente, eu não estou dizendo, não estou olhando o saldo de banco, eu estou olhando resultado de produção. Então vamos lá, em julho produzi 100, tive na somatória de custo fixo mais custo variável 80, então sobrou 20 ou 20% de lucratividade, ok? Só que daí entrou no mês de agosto, e no mês de agosto aqui, se eu fechar aqui minha meta, né, hoje é o último dia, digamos que eu já tenho aqui fechado aqui o meu movimento, deu 130. Então já projeto uma provisão aqui de 52, mantendo a mesma proporção percentual de custo variável, mantém-se o custo fixo, então o resultado 130 menos, 150, menos 52 menos 40 vai dar 38 ou 29% de lucratividade. E assim vai. Depois em setembro aqui nós estamos falando agora de meta, né? Minha meta para setembro é 120. Você veja que o laboratório tem a sazonalidade, o famoso efeito serrote, né? Um mês vai muito bem, outro mês cai um pouco, depois volta. Então, trabalhando com essa meta, então eu já posso prever que eu vou ter aqui a manutenção do meu custo fixo, mantendo a proporção aqui do custo variável, nós teremos aqui 48 de custo variável, 120 menos 48 menos 40, 32 ou 27% de lucratividade. Então, aparentemente, era para você estar bem tranquilão. Está trabalhando bem, está conseguindo cumprir as suas metas, por que está faltando dinheiro no caixa?
Olha só, aqui é um pulo do gato, volte quantas vezes forem necessárias, tá? Um videozinho curto, vai dar no máximo aí uns 10 minutos aí de aula, volte quantas vezes forem necessários e depois faça esse acompanhamento no seu laboratório. Acompanhe, fechou o mês, é relatório de pedidos finalizados e relatório de despesas, tá? Dúvidas? Faça o nosso curso de gestão lucrativa para laboratórios, onde a gente ajuda a montar e compartilha os materiais ali para ajudar, fala quais são os relatórios, como que você organiza essas informações. Outra coisa, gente, aqui dá para ver que esse laboratório, em termos de precificação, ele está ok, porque está tendo uma boa lucratividade. Se você tem dúvida em relação à precificação, acesse agora mesmo k2go.com.br/cursos, vai lá no curso de precificação para laboratórios, são apenas 2 módulos, sendo que o primeiro é gratuito, você vai ver toda a parte conceitual teórica, e o segundo módulo é R$ 99,70, que você pode parcelar em 12 vezes. Imagine, menos de R$ 10 por mês você aprender a fazer uma boa precificação. Bora lá, compre agora mesmo esse curso, já deixe seu like, depois manda o feedback para mim, que vai ser muito legal para você ter uma boa lucratividade. Mas mesmo assim, ainda estou com um problema de saldo de banco, Kogut. O que pode estar acontecendo? Fluxo de caixa. Pensa o seguinte, o teu resultado de julho, você somou lá todos os pedidos, todos os serviços, agrupou e mandou a fatura para o seu cliente, no caso lá para o dentista, para a clínica, correto? Então, se todos pagaram certinho, se você mandou, vamos lá, vencimento dia 10, dia 15 de agosto, se todos pagaram certinho, entrou 100 aqui em agosto. Mais uma eventual parcela lá de trás. Mas vamos usar só esses 3 meses aqui como exemplo. Entrou 100. Só que aqui em agosto, você já de cara já precisa de 92 para poder fazer essa produção. Porque se você está produzindo mais, você vai precisar de mais custo variável. Então, não quer dizer que você tinha esse 20 aqui, você tinha que se apropriar, porque se no mês seguinte, 20, sobrou aqui de lucro, mas no mês seguinte eu vendi 30% a mais, eu faturei 30% a mais, eu tenho que pegar parte desse lucro e jogar aqui para ajudar a fazer a cobertura dos custos variáveis. Legal essa dica, né? Então depende da sua meta, por isso que você tem que entender qual que é o peso do seu custo variável para você já programar essa provisão no DRE projetado que nós ensinamos, seja no curso, seja na consultoria, e aí você já reserva parte desse lucro, por quê? Porque aqui você vai precisar de 92. Então, se você vai precisar de 92 e digamos que não tenha nenhuma inadimplência, vai entrar 100, então na realidade você só vai poder embolsar aqui de lucro na última linha os 8, porque os outros 12 aqui você vai ter que ajudar a cobrir aqui a produção de agosto. Por mais que você parcele em dental e tal, mas não adianta, meu amigo. É imposto que tem que pagar, é insumo, é comissão, todo mês você tem o custo variável lá para pagar. E o que acontece? O problema é que boa parte dos laboratórios não faz conta na hora de rodar o faturamento. Ele vai lá e o cliente fala assim, olha, vou te mandar 2 cheques, vou te mandar 3 cheques. Beleza, você está dizendo, tá dando lucro, né? Agora imagine, você pegar uma produção de 100, vamos supor que desses 100 só entrou 40, assim que o cliente já pagou certinho. Outros 60, eles mandaram 2 cheques. Então pensa só, 40 já vai entrar em agosto. Agora 60 dessa produção, aqueles clientes que pediram prazo, você quebrou em 2 cheques. Então vai entrar 30. Então entrou 70. Só que você vai precisar de 92, então ficou faltando 22 mil no seu caixa. Isso é gestão de fluxo de caixa. Dúvidas? Vai lá agora mesmo, k2go.com.br/consultoria, agenda uma mentoria totalmente sem custo. Nós asseguramos, uma vez implementadas as 3 primeiras etapas de finanças, se forem corretamente implementadas, cortando onde precisa ser cortado, revisando o preço onde precisa ser revisado, indo atrás de clientes onde precisa fazer uma ação comercial, nós asseguramos um crescimento de 30% na lucratividade, ou seja, onde tem laboratório com 20, a gente entrega o que é 30% a mais de 20, né? Pelo menos 26% a mais lucratividade nas médias históricas. Isso com base no que? É promessa? Não, é compromisso desde que entregue também a sua parte, porque é uma mudança de cultura muito grande. Isso na experiência em mais de 200 consultorias.
Curtiu? Compartilha essa ideia, deixa seu like que é super importante, espalha esse vídeo aí para outros colegas aí da prótese. Nós estamos com o canal BB aqui no YouTube e a nossa meta é chegar em 1000 inscritos. Não é muita coisa, né, gente? Ali está perto ali, mordendo ali os 600, eu estou falando agora em agosto de 2023. Então, com a sua ajuda, a gente logo chega em 1000 inscritos e daí a gente vai ter mais gás, mais poder de fogo para criar mais conteúdos gratuitos e relevantes para o seu negócio como esse. Um abraço!